Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ler o livro de Judas. É uma epístola, conforme a de João, só que foi Judas quem escreveu. Ela é pequenininha também, certo? Tem apenas, acredito que é só um capítulo, né? Não tem nenhum número de capítulos essas epístolas, mas a gente já leva como um capítulo só, né? A gente já leva como um capítulo só. Então vamos lá. Epístola de Judas. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Seja a de João, as epístolas essas já sempre dão advertência, né? Sempre dão advertência quanto às pessoas que se passavam por cristão e não confessavam que Jesus veio em carne. Não confessavam que Jesus veio em carne, que eram falsos profetas, né? Desses tipos de pessoas que eles alertaram. Então, isso já foi realmente já um preparo, né? Na vida de João e de Judas também, principalmente na de João, que Deus revelou a João. Revelou a João, né, sobre o Apocalipse, né, sobre os finais do tempo, né? Assim como ele revelou a Daniel naquela época, Deus também revelou a João, né, de forma minuciosa, mas a Daniel ele mostrou o futuro, né, o fim dos tempos, mas mais para frente o que aconteceria perto dos finais do tempo, né, o avançar das coisas. E a João ele mostrou minuciosamente, né, até o dia da sua vinda nos buscar, sua volta novamente. Então vamos lá. Contra os ímpios e falsos mestres, mais uma vez Judas também falando, né, sobre isso. Amados, enquanto eu pregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, são pessoas usadas realmente pelo mal para tentar desfazer, né, a obra de Deus. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Quer dizer, aos anjos que não guardaram o seu principado, quer dizer, os anjos que caíram do céu, aqueles que não obedeceram, não ficaram com o Senhor, né? Eles estão em prisões reservadas, né? Eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído, como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso aqui é muito importante a gente ler, prestar atenção e saber e ouvir os ensinamentos, né, daqueles que são usados por Deus para nos ensinar. Que quando a pessoa diz assim, não brinque com que você não está capacitado, não está sendo usado por Deus para enfrentar. Nem o anjo, que Miguel é um dos anjos do Senhor, digamos assim, que tem autoridade e poder dado por Deus para proteger os seus, né? Ele comanda também, junto com outros anjos lá nos céus da glória, para sempre estar em adoração, levando as orações, fazendo com que o reino do Senhor, né, seja honrado, né? Então, assim, nem ele, Miguel, ousou falar palavras feias de maldição contra, né? Quando estava discutindo com o diabo, né? E ele disse o que ao diabo?
ele disse, o Senhor te repreenda, né? Não vou dizer que ele respeitou o diabo por adoração, por uma coisa, não. Ele simplesmente, ele colocou o poder de Deus acima de qualquer outro poder, seja dele como anjo, seja do diabo, seja de quem for. E ele não ousou nem sequer falar palavra de maldição, porque ele sabe a quem ele servia é o Deus do bem. É o Deus maravilhoso, Deus eterno. Então, o exemplo do anjo Miguel é dado para nós hoje. E aqui relata Judas, que também teve essa revelação, né? Que ele escreveu porque Deus o revelou essas palavras, Deus o mostrou, Deus o inspirou, só não revelou também a Judas, senão ele não colocaria aqui, né? Então, contra ele, juízo de maldição da boca de Miguel não saiu, mas disse, o Senhor te repreenda. Ele falou, o Senhor te repreenda para o diabo, né? O Senhor repreenda o diabo, né? Estes, porém, blasfemam de tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Quem? Os falsos mestres, né? Que se corrompem assim. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e perecerem na rebelião de Coré. Vocês lembram dessas três, ele cita essas três pessoas, né? Vocês lembram que no início, Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel fizeram ofertas e Deus aceitou de Abel porque foi de princípio, de pureza, de amor, e de Caim foi por inveja, só pegou lá e quis oferecer. A Balaão se trocou por moedas, porque iam pagar ele X e ele foi, né? Pagar ele X e foi. E também na rebelião de Coré, né? Que Coré queria ir contra... se eu não me engano, tem umas versões que dá Corá, né? Contra Moisés. E os 3, né? Padeceram. Tiveram chance? Tiveram, mas padeceram, né? Estes são os escolhos em vossas ágapes. Quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos, são árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Precisa nem explicar, está bem dito essas palavras. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. É muito sério no dia de hoje. E vimos muito isso, pessoas adulando outras pessoas por causa do interesse, né? É muito feio isso, gente. Ó, tá aqui biblicamente mostrado ajudas para deixar para nós como exemplo. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Vocês lembram dos jogos, né, que teve aí recentemente no país de fora, e eles escarneceram, né, sobre Jesus, escarneceram, e levaram já recriminações de outras pessoas, patrocinadores e etc. Então, assim, se eles acham que são certo falar isso, fazer isso, aqui na Terra também, o juízo não está tão longe não para algumas coisas, certo? Os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, são tipo dessas pessoas, né? Andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Isso está dentro da igreja também, viu? Esses são os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. Exortação e doxologia final. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida,
e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tende misericórdia com temor, abominando até a túnica manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, e agora e para todo o sempre. Amém. Sempre será glorificado. Então, assim, ele nos diz aqui também para as pessoas que estão em dúvida, continuarmos, sempre orientando, evangelizando, falando, mostrando com amor, com carinho e pedindo ao Espírito Santo que mostre a elas, E tem outros que também precisam, Outros que precisam também, da salvação. E sempre haverá gente precisando da salvação e possamos contribuir para que eles enxerguem realmente a verdade enquanto há tempo, enquanto a porta está aberta. Inclusive, nós permanecermos firmes, inabaláveis, Para que possamos nos apresentar a sua glória imaculados e jubilosos, Toda a mancha que nós tivermos, que eu vou dizer assim, já não é fácil, sempre eu tô tentando estar na linha, acontece uma pessoa de me magoar, de falar uma palavra, eu sei, gente, eu passo por isso também, não pense você que eu não passo por essas provações, não, e as pessoas que mais nos ferem, às vezes são as pessoas mais próximas, mas a gente tem que vencer isso, mas é como eu disse, vocês podem amá-las, vocês podem perdoar e amá-la, você não precisa conviver o tempo todo com elas ou andar junto com elas, mas se elas estão bem, deixa elas bem lá no canto delas andando e você na sua. Isso não quer dizer que é discriminação, não. Você só está zelando pelo que mantenha a sua santificação. Mesmo que eles digam assim, quer ser santa demais, não interessa, deixa falar. Deixa entrar no ouvido e sair no outro. Continua na tua. Porque eles aí, cada um, como diz, a palavra do Senhor diz, cada um vai dar conta de si, cada um vai dar conta do i, nenhum i passará. Então, assim, se eles pensam de forma diferente, deixa eles pensando de forma diferente. Se você está à luz da Bíblia, seguindo a luz da Bíblia, continua a luz da Bíblia, porque é isso que eu faço, certo? Não devemos amar pai, mãe, irmão, irmã, periquito, papagaio e sei lá o quê, mais do que a Deus, mais do que a Jesus. Por quê? Porque ele aqui, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora e para todo sempre. Amém. Ele, para todo sempre, ele é a minha glória, é o meu amor. E oro pelos demais, tá bom? Então, assim, continua comigo no canal. Você viu que a palavra de Judas é profunda, assim como foi do João anteriormente. E nos próximos capítulos nós vamos iniciar Apocalipse, Vamos nos preparar para trazer os vídeos. Vocês me perdoem se eu ouvir algum barulho, Porque tá tendo uma construção próxima aqui. E às vezes quando é um passarinho de um vizinho, o cachorro de outro. Eu não tenho um estúdio fechado. Vocês veem mesmo que é uma mesa mesmo de madeira dentro da minha casa, E eu prefiro transmitir para vocês a palavra, porque eu tô me edificando, assim, eu tô me permanecendo, assim, vocês estão me ajudando, vocês no canal, quando alguém bota um comentário, vocês me alegra. Eu digo, não é obrigado curtir, não é obrigado comentar, mas se você visualiza, se você estuda, isso para mim já está sendo valoroso, porque Deus está vendo todas as coisas e vai te abençoar da mesma forma. Então isso me fortifica também, tá bom? Só em saber que você está visualizando e crendo no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, certo? Deus possa abençoar vocês e vamos lá nos próximos vídeos que virão. Será Apocalipse, ok? Beijinho. Até lá.